Bom, doutor, explica pra gente então. Primeiro, por que é tão caro a UTI? Pô, 18 mil, 10 mil? É, No estado eu vi que a média de internação, pelo menos esses hospitais de campanha, na casa de 2 mil e pouquinho. Por que no particular é 10, 20 vezes mais caro? E eu acho que também serve como... Ontem eu fiquei muito apavorado, hoje o PSK ficou muito apavorado. Eu tenho certeza que muita gente, infelizmente, vai acabar passando por isso, ou já passou por isso. O que é importante nesse momento saber? Né? Então uhum. são duas perguntas, né? Uma, por que é tão caro? E depois, o que as pessoas precisam saber? No caso, eu e o PSK, o que é uma melhora? Qual que é um quadro preocupante? O que a gente tem que se preocupar? A primeira pergunta, assim, muito no hospital público, ele consegue ser um pouco mais barato porque as compras são feitas em grandíssima escala, né? Você acaba comprando por um estado inteiro ou pro país inteiro. Então você consegue a medicação a um preço mais barato ou tudo a um preço mais barato. Hoje, um dos itens mais caros que a gente tem no hospital é o oxigênio. E um paciente grave, em estado crítico, pré-intubação, a gente costuma às vezes fazer uma tentativa de ventilação em máscara que não tem, que a pessoa ela inala o oxigênio e não reinala, ela é não reinalante, a gente usa 15 litros de oxigênio por minuto. Então, tipo, você colocar isso em escala de um dia, você vai ver que, tipo, a quantidade de oxigênio que é usada por um paciente ainda pré-intubação é muito alta. Então, isso encarece demais o tratamento. Fora o oxigênio, a gente tem, tipo, quando você intuba um paciente, mantém ele a longo prazo intubado no leito de UTI, a chance de você ter que entrar com antibiótico, que não é um antibiótico simples, igual você toma para uma dor de garganta normal, tal, que é um antibiótico que acaba pegando um grande espectro de bactérias, ele é muito alto. Então, assim, uma ampola de um antibiótico de amplo espectro passa de R$ 1.000, R$ 1.500. E às vezes você precisa fazer 2 ou 3 ampolas dessa num dia. Então, isso encarece demais o tratamento dos pacientes graves. Agora, fora tudo isso, o hospital particular ainda precisa ter o que a lei de mercado manda, que é lucro, né? Então, além de tudo isso, de fazer compras menores, pagar mais por medicações que o Estado paga, ele ainda coloca o preço dele em cima para manter, né? E acredito eu que esteja sendo pouco, né, dado o contexto atual. Mas donos de investidores que investem em saúde querem ver o que está rolando em relação ao lucro e dividendo. Em relação ao Covid em si, assim, eu estava conversando hoje com o intensivista do plantão. Hoje eu estava até no centro cirúrgico, mas ali a gente também está dando uma ajuda quando precisa, e a gente acabou batendo um papo de uns 15, 20 minutos. E a gente estava discutindo literalmente assim, como o Covid mudou do começo da pandemia para cá. Assim, no começo a gente tinha os pacientes que era batata, assim. O paciente vinha, ele começava com sintomas de dor de garganta, dor de cabeça, sintoma de sinusite, que vinha ali, ficava 3, 4 dias, aí aparecia ali a perda do olfato paladar, que é onde você abriu o olho e fala, putz, isso aí pode ser Covid. Aí, lá entre o sexto e o 10º dia, começava a dar uma piorada, ia lá pro 13º, 14º dia uma melhorada. Então, aqueles pacientes que eles conseguiam chegar no 13º, 14º dia e não precisaram de uma intubação no meio do caminho, eles saíam, assim, tipo, saíam bem. Maioria absoluta. Hoje, o que a gente tem percebido dentro do hospital, dentro das UTIs, é que ele continua assim, com esses sintomas iniciais leves. Às vezes, assim, 4 dias, 5 dias atrás, teu pai estava conversando em casa com você, sem Exato. apresentar, tipo, uma falta de ar grande ou qualquer coisa. Mas a parte inflamatória da doença que começa no sexto ao 10º dia, ela é mais intensa. E os pacientes, ao invés de melhorar ali no 12º, 13º dia, eles acabam piorando de uma vez. E tem sido mais tardia essa piora dos pacientes. Obviamente, já começou a mudar um pouco a idade, né? Porque até os pacientes acima de 70 anos, acho que já estão vacinados, acho que talvez no país todo. E a gente começa a ver paciente na UTI, a maioria entre 50 e 60, 60 e pouquinho. Depois já pacientes com 40 anos e batendo alguns de 30. Então, assim, fiquei sabendo hoje também, um paciente que a gente tinha semana passada de 33 faleceu. Então, tipo, é a minha idade, sabe? Já dá um pouco aquela assustada.
Então, isso anda acontecendo muito. E aí, assim, o que acontece? Quando esse paciente piora bastante e ele vai ser internado, as primeiras tentativas da equipe médica vão ser sempre por tentar evitar a intubação. No começo lá da pandemia, a gente falava um pouco de intubação precoce, que é tentar preservar a parte pulmonar, deixar esse pulmão descansando um pouquinho, o ventilador fazendo o trabalho e tentar esfriar um pouco esse processo inflamatório para tirar esse paciente logo em seguida. Mas isso foi visto com o longo do tempo que piorava um pouco a mortalidade. Então, hoje, as tentativas são de segurar um pouco mais esse paciente e entender como é que ele vai ser até para esse meio tempo aí entre o 10º e 15º dia. E a partir desse momento, assim, piorou. E essa piora a gente avalia de várias maneiras. Tipo, uma maneira a gente começa a pedir alguns exames de sangue, principalmente exames que vêm direto da artéria. A gente punciona direto a artéria e colhe o sangue arterial para ver a quantidade de oxigênio que tem nessa artéria. O pH, vocês lembram da química lá? O pH, como é que tá? Porque isso são alguns indicadores pra gente, quantidade de sódio, potássio. Isso tudo junto com a clínica do paciente, a gente olhando quantas vezes ele está precisando respirar por minuto, qual que é o volume de oxigênio que a gente está precisando dar, a gente determina se esse paciente vai precisar ser entubado ou não. Então, foi até esse ponto. Os exames pioraram, o sangue arterial dele está com pouco oxigênio, o pH piorou, vamos partir para intubação. Beleza. Intubou. Depois de intubado, a gente começa a ver algumas coisas que demonstram piora. Uma dessas coisas é a necessidade de aumentar a fração de oxigênio que se oferece no ar que entra para o paciente. Então, logo depois que a gente intuba, a gente tenta manter 100% de oxigênio. Então, todo o ar que vai para dentro do ventilador é oxigênio. E depois, devagarzinho, a gente vai diminuindo e entendendo onde esse paciente precisa ficar com relação ao oxigênio que ele está inalando. E a piora nesse padrão de oxigênio é um primeiro fator que a gente avalia, assim, que significa melhora. Esses exames de sangue a gente vai repetindo diariamente, vai vendo se eles estão melhorando ou piorando. O segundo sinal de piora que a gente fica muito preocupado é se nesse final do processo ele começa a desenvolver febre, porque isso indica pra gente que acontece o seguinte: o nosso pulmão, ele é estéril, ele não tem bactéria, ele não tem infecção, ele é um órgão estéril totalmente. E a partir do momento que ele está num processo inflamatório com Covid, ele começa a ter um edema, um influxo, como se, imagina que você torceu o pé, que aquele inchaço que está no teu pé quando você torceu o pé, aquilo acontece por dentro do pulmão. E não é que ele enche de água, mas a parede dele fica espessa, edemaciada, e o pulmão passa a ser um lugar quentinho, cheio de oxigênio, cheio de matéria orgânica, e vira uma sopa de letrinha para qualquer bactéria se aproveitar daquele lugar. Então a febre nesse final, nessa tardinha, indica uma infecção secundária pra gente, que é um sinal de pior. Ele pode desenvolver uma pneumonia por bactéria que é fora do Covid. Ele passa a ter duas doenças ao mesmo tempo. O Covid que é o caso do meu pai. Tá com pneumonia e bactéria. Então, esse é um segundo sinal de piora, que assim que a gente avalia bastante. O terceiro também que aconteceu um pouco com o pai do Léo é uma insuficiência renal, que é o que esses pacientes têm desenvolvido muito. É uma insuficiência dos rins, então às vezes eles começam a precisar de hemodiálise. Isso não é para sempre. Durante esse processo inflamatório, e depois que esse processo inflamatório diminuir, a tendência é os rins voltarem a funcionar, talvez não 100% como antes, mas eles conseguem funcionar sozinhos sem depender de um aparelho. Então, mas assim, a necessidade de hemodiálise é uma piora. E acho que um último fator é a necessidade de você fazer a prona. Essa prona significa você deitar o paciente de barriga para baixo. Fica como se fosse numa posição de nadador. Imagina aquele nadador fazendo crawl. Então ele fica naquela posiçãozinha ali. Isso aí recruta um pouco mais as áreas posteriores do pulmão e facilita um pouco mais a ventilação. Mas isso exige um esforço em conjunto de toda a equipe da UTI e é uma situação de piora. Quando ele deixa de precisar de ficar nessa posição, é uma situação de melhora. Então, tudo que eu falei como piora, o inverso é uma situação de melhora. Então, assim, deixou de ter necessidade de ficar pronado? Porra, é um sinal de melhora. Diminuiu a necessidade de hemodiálise? Sinal de melhora. A quantidade de oxigênio a gente conseguiu diminuir? Sinal de melhora. E aí, a gente vai avaliando esse paciente ao longo do tempo. Biel, e aí como é que faz? Quando que vai extubar esse paciente? A gente tenta não manter esse paciente entubado por muito tempo. A gente costuma deixar esse paciente entubado um curto período para dar realmente esse descanso, porque se querendo ou não,
o diafragma nosso, que é quem faz o movimento da respiração, ele é uma musculatura igual a musculatura de qualquer outro lugar do corpo, tirando o coração que é diferente. Então ela cansa. Então esse paciente que a gente respira assim umas 12, 13, 14 vezes por minuto, um paciente nesse com Covid, numa fase aí que tá pré-intubação, ele tá respirando 40, 45. Então ele cansa muito, ó. Ele fica literalmente cansado de respirar. Então, te dá uma folga, tenta esfriar um pouco o processo inflamatório e depois, entre 2 e 3 dias, a gente começa a acordar esse paciente de novo. E isso, às vezes, é até um processo meio frustro, já explicando para vocês. Porque, idealmente, você começa a diminuir as drogas, para ele acordando. E aí, à medida que ele vai acordando, ele vai começando a encaixar a respiração dele com a ventilação mecânica. E esse encaixe, no mundo ideal, você vai diminuindo, ele encaixa bem. Você vai diminuindo a quantidade de oxigênio que você vai dando para ele, até chegar no oxigênio mais baixo, 30%, né? A gente respira com 21% do ar atmosférico. Então, se você chegou em 30%, ele já está numa quantidade boa. E aí, dali para frente, você puxa o tubo e ele já acoplou bem, ele já está bem. Você está vendo que ele está conseguindo fazer um volume de ventilação bom, uma frequência boa, você tira o tubo. Mas, normal, isso é o mundo ideal. No mundo real, acontece que são várias tentativas. Então, você diminui um pouco a sedação, vê como é que ele vai acoplar com o ventilador, e aí ele desacopla um pouquinho, você seda de novo, espera mais umas 2, 3 horas, tenta de novo, e vai indo. E o fisioterapeuta, nessa hora, o cara é o rei, porque ele é o cara que vai ali tentar o tempo todo ajeitar a máquina, ajeitar o paciente para que as coisas funcionem e ele consiga estubar o quanto antes. Mas, idealmente, nunca a gente vai ficar assim, menos que 2, 3 dias com o paciente entubado. A partir desse momento é que a gente começa a pensar num processo de estubação. I'm gonna take what's mine, I paid my dues. Gonna fuel this fire, so light that fuse. The beat in my soul just keeps getting louder. Give me some